Hello students, how are you doing? It's Teacher Mauricio here again, and today we're going to talk about the hours. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre horas em inglês. Basicamente nós temos duas formas de falar as horas em inglês. A primeira forma é a mais simples, que a gente normalmente usa em português também. Você basicamente vai precisar lembrar dos números. Então vamos ver a primeira forma. 9 e 15, 9:15. 4 e 57, 4:57. O único detalhe importante aqui é o it's. Isso é. Seria uma tradução equivalente, né? It's 9:15. É 9:15. E assim sucessivamente. 8 e 19, it's 8:19. 3 e 5, it's 3:05. 9 e 2, it's 9:02. 10 e 20, it's 10:20. 11, it's 11 o'clock. Meio-dia, it's noon ou it's midday. E meia-noite, it's midnight. Eu já vou explicar essa questão do o'clock. Segunda forma, nós vamos inverter. Nós vamos falar primeiro os minutos e depois a hora em si. Eu vou mostrar um relógio logo abaixo aqui. E aí eu vou explicar um pouco melhor para vocês como que funciona. Então vejam que aqui nós temos um exemplo do relógio e como funciona esse sistema de falar primeiro os minutos e depois as horas em inglês, ok? Ele equivale a quando nós falamos 10 para as 4, 10 para as 5 em inglês, em português, sorry. Então vejam, quando o horário está em ponto, nós vamos usar o o'clock logo em seguida. Então, por exemplo, it's 3 o'clock. Na sequência, nós temos um exemplo com 9 e 10. Então, você vai falar primeiro o minuto, it's 10. E quando nós falamos os minutos do 0 até o 30, nós vamos usar o past, ok? E logo após o 30, nós vamos usar to. Como eu falei, ele vai ser equivalente ao português quando dizemos 10 para as 8, ou 20 para as 9, nesse sentido, ok? Então, para to. E antes, nós vamos usar o past. Então, ficaria basicamente 10 passado das 9. Por exemplo, it's 10 past 9. Ou, vamos supor, 7 e 5. It's 5 past 7. Ok? 10 e 20, it's 20 past 10. E quando nós temos um horário, por exemplo, 3 e 15, nós vamos usar a palavra quarter, ok? Então fica it's quarter past 3. It's quarter past 3. Da mesma maneira, quando ele estiver falando 15 para as 2, por exemplo, você vai usar quarter to. Quarter to 2, ok? Então, mais um exemplo. 6 e 20, it's 20 past 6. 8 e meia, nós vamos usar a palavra half, ok? E ainda no 30, nós vamos usar o past. Depois do 30, usamos o to. Então vejam, it's half past 8. 8 e 40, nós vamos dizer que são 20 para as 9. Então, it's 20 to 9. It's 20 to 9. 10 e 45, se nós dissermos 15 para as 11, it's a quarter to 11. It's a quarter to 11. E aqui, 10 e 50 ou 10 para as 11, it's 10 to 11. 10 to 11, ok? Então, considerando essa imagem do relógio, novamente, quando as horas são em ponto, nós vamos usar o'clock. For example, it's 3 o'clock. Quando for no 15, it's a quarter past 3. Nesse exemplo, né? 3 e 15. Quando for metade, 8 e meia, it's half past 8. E quando for 15 para algum outro horário, por exemplo, 15 para as 11, it's quarter to 11, ok? So, this is the two ways to talk about the hours. Então, essas são as duas maneiras, as duas formas de falar sobre os horários. A primeira, você vai falar a hora normalmente. 9 e 15, você só vai precisar lembrar do número. It's 9:15, sem problema nenhum. E aqui você só vai ter que tomar cuidado em relação ao past e o to, e também colocar os números, os minutos antes da hora, ok? Então, olha só mais alguns exemplos. 10 e 20 são 20 passado das 10, por exemplo. It's 20 past 10. 3 em ponto, it's 3 o'clock. 9 em ponto, it's 9 o'clock.
6h20 são 20 passado das 6. It's 20 past 6. 8h10 são 10 passadas das 8. Então, it's 10 past 8. 3h15, it's a quarter past 3. It's a quarter past 3. Uma dica para você lembrar em relação a esse quarter. Imagine que o relógio aqui está cortado no ponto 15 e você vai dividir o círculo em 4, então seria 1/4, ok? Você pode dessa maneira pensar que passou 1/4, ok? Passou 1/4 do total. So it's a quarter past 7, for example, 7h15, né? 8h15, it's a quarter past 8. 8h30, it's a half past 8. 11h30, it's a half past 11. 15 para as 9, it's a quarter to 9. E 10 para as 9, it's 10 to 9. Okay, guys? So, basically, this is the two ways that you can use to speak about the time, the hours in English. Ok? Então, essas são as duas maneiras que você pode utilizar para falar sobre as horas em inglês. Sugestão: faça alguns exercícios, copie talvez esses mesmos horários em um caderno e tente escrever logo ao lado na sequência em inglês, para que você já possa corrigir também utilizando esses exemplos que estão na tela aqui, ok? So, thank you so much, guys. I hope that you enjoyed this quick tip about the hours. And remember to click on the subscribe. Então lembre-se de inscrever e dar um like. And share this class with your friends, your colleagues from work, if you enjoy it, right? Thank you so much, guys, and see you in next class. Bye.